Olá, tudo bom? Muitas pessoas acham que a pressão de 12/8 é ideal para todas as pessoas, inclusive para os idosos, e até mesmo que quanto mais baixa a pressão é, mais saudável a pessoa fica. Só que não é bem assim. Esse número deixou de ser referência após os 60 anos e hoje eu vou te falar o que está cientificamente embasado e os principais erros que muitas pessoas cometem. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de medir sua pressão arterial, se você já tem acompanhamento com o cardiologista e se ele determinou alguma pressão ideal para você. Eu vou te falar mais sobre essa individualização aqui no vídeo. Então escreve para mim se isso é um assunto que te interessa, eu vou adorar ver o seu comentário. E se você gosta desse assunto, curte o vídeo, isso é muito importante aqui para mim no canal. E se você conhece alguém que gostaria de saber mais sobre essa questão de pressão, já aproveita e compartilha o vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Durante muito tempo a medicina trabalhou com essa ideia de que existia um número mágico, ideal de pressão arterial, né, o famoso 12/8, e que ele seria válido para todo mundo. Então esse conceito surgiu numa época um pouquinho complicada, em que se estudava menos o envelhecimento, a gente entendia pouco sobre adaptação vascular e tratava o corpo humano como se ele fosse funcionar da mesma maneira que 30, 40, 50 e 80 anos. Então a gente sabe que isso não acontece. Hoje em dia a ciência já entende mais essa realidade biológica que vai mudando ao longo da nossa vida. O corpo humano não envelhece de forma passiva, né? Ele se adapta o tempo todo e com o passar dos anos é natural que as artérias possam ficar mais rígidas, que o coração precise gerar mais força para manter a circulação e que os mecanismos automáticos de ajuste da pressão possam ficar menos rápidos. Então, isso significa que o mesmo número de pressão pode ter significados completamente diferentes em pessoas diferentes. Uma pressão que é perfeita para um adulto jovem pode ser insuficiente para garantir uma boa circulação cerebral em um idoso mais frágil. Eu já vou te explicar o que é esse conceito de idoso frágil. Ou pode ser excessivamente baixa, aumentando o risco de tonturas e quedas para idosos. Então, a medicina parou de falar de pressão ideal e passou a falar de pressão segura. Esse é um conceito muito atual e muito importante. A pressão segura é aquela que mantém uma boa perfusão do cérebro, uma irrigação correta do cérebro com sangue, protege o coração e os rins, não causa sintomas e não compromete a autonomia da pessoa. É por isso que hoje em dia cada vez mais cardiologistas e geriatras, né, os médicos que acompanham os idosos, não avaliam só a pressão arterial de forma isolada. Ela precisa ser interpretada junto com sintomas, se a pessoa tem tontura, fraqueza, confusão mental, quedas, com o histórico de saúde da pessoa, se ela já teve algum AVC, algum infarto, alguma doença renal ou se vive com diabetes. Também o grau de fragilidade do idoso, a quantidade de força muscular que ele tem, o equilíbrio, a independência atual dele e o risco cardiovascular individual com relação à idade, hábitos e outras comorbidades, outras doenças associadas. Então, em outras palavras, o que importa não é só a gente ficar perseguindo um número perfeito, ideal, e sim proteger aquela pessoa real, o indivíduo, aquela pessoa, o ser humano que está ali na frente do médico. Então, o que muda no corpo com o envelhecimento é que com o passar dos anos as artérias podem perder elasticidade, né, podem ficar mais rígidas e tem menos elastina e menos colágeno, né, na parede dos vasos. Então é só você fazer uma correlação com uma mangueira nova, que é mais molinha, mais flexível. Agora imagine essa mesma mangueira depois de anos exposta ao sol. A borracha vai funcionar, mas ela não vai se expandir da mesma forma, né? Ela acaba ficando mais rígida, mais ressecada. Então, assim, é como se fosse uma analogia do que acontece no nosso corpo, porque isso pode fazer com que a pressão sistólica, que é o número mais alto, tenda a subir, a diastólica, que é o número mais baixo, nem sempre acompanhe, e a pressão de pulso aumenta. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre qual é a pressão que tem que prestar mais atenção, se é a máxima, se é a mínima, dando esse conceito de pressão de pulso, se você nunca ouviu falar. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, para esse vídeo aqui não ficar tão extenso. Além disso, tem uma outra questão interessante a gente falar, que são os barorreceptores, né, que são os sensores que ajudam a regular a nossa pressão. Eles podem ficar menos sensíveis com a idade e isso aumenta a variabilidade de pressão e o risco de tontura quando ela é forçada para baixo.
Então, não é falha, é uma adaptação fisiológica do envelhecimento. Agora, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco daquele conceito que eu falei pra você, do que é um idoso frágil e não, pra gente partir daí também. Vou te dar 2 exemplos de idosos com a mesma idade, mas com corpos completamente diferentes. Ninguém é igual a ninguém, né? Graças a Deus. Então, as pessoas variam. Então, existem, por exemplo, idosos que são mais saudáveis, mais robustos, que caminham bem, têm força muscular preservada, não têm nenhum histórico de queda, têm autonomia e costumam tolerar melhor variações de pressão. E, por outro lado, existem pessoas idosas que são mais frágeis, né? São aquelas pessoas que têm tontura frequente, já tiveram algum histórico de queda, tem uma perda de massa muscular, que isso pode acontecer com o passar da idade, a sarcopenia, que eu falo tanto aqui no canal pra gente evitar. Podem ter uma menor reserva fisiológica e, às vezes, usam vários medicamentos que podem impactar tudo isso. Então, aplicar o mesmo alvo de pressão para essas 2 pessoas tão diferentes pode ser um erro. Então, isso não é cuidado, isso acaba sendo uma simplificação muito perigosa, né? A pressão um pouco mais alta, em alguns casos, pode ser até mais interessante. Eu sei que essa ideia pode causar estranhamento, mas faz total sentido quando a gente olha o ponto de vista fisiológico, porque, como eu te expliquei, né, com o envelhecimento, a artéria pode ficar mais rígida, a capacidade de dilatação dos vasos diminui, o cérebro passa a depender mais de um gradiente de pressão adequado para receber o sangue de forma contínua. Então, em muitos idosos, principalmente aqueles que eu te expliquei que são os mais frágeis, uma pressão sistólica moderadamente mais elevada, e presta atenção nessa palavra que eu estou falando, é moderadamente, não é necessariamente uma doença, uma patologia, pode ser uma adaptação do corpo dele. Então, ela pode funcionar como uma compensação natural para garantir uma boa circulação de sangue chegando lá no cérebro, evitando aquela sensação de cabeça muito neve, né, nevoeiro cerebral, ter mais clareza mental, prevenindo confusão, até lentificação cognitiva, e a mais estabilidade ao ficar em pé, reduzindo o risco de quedas, tonturas e até mesmo fraturas, né, que às vezes podem acontecer. Então, é como se a gente tivesse uma bomba que precisasse de um pouco mais de força para levar aquela água para um andar mais alto de um prédio mais antigo. Então, a estrutura muda, então a exigência também tem que mudar. O que os consensos médicos dizem hoje em dia é que para idosos a pressão pode ser 120 a máxima, 130, podendo em alguns casos chegar até mesmo a 140. O que tem que ser avaliado sempre é se essa pressão fica sempre elevada de forma contínua, se a pessoa não tem acompanhamento, porque isso seria perigoso, e se essa pressão não está sendo interpretada dentro do contexto pessoal. Aí sim o risco pode aumentar de forma real progressiva, porque a gente sabe que pressão alta e persistente ao longo dos anos está associada a maior risco de acidente vascular cerebral, maior risco de infarto do miocárdio, sobrecarga do coração podendo levar a uma insuficiência cardíaca e um dano progressivo aos rins, né, acelerando uma doença renal crônica. Então é muito importante deixar muito claro para você que controlar a pressão continua sendo essencial em qualquer idade. O que mudou foi o conceito do que é controle. Porque hoje, para os consensos científicos, médicos, controlar não significa forçar o mesmo número para todas as pessoas do planeta Terra, baixar a pressão daquela pessoa a qualquer custo e ignorar sintomas que a pessoa possa ter de tontura, fraqueza, quedas, só para ter aquele número específico. Controlar hoje em dia para os médicos significa proteger o cérebro, o coração e os rins, que são estruturas muito importantes e delicadas, sem provocar tontura, queda, confusão mental e perda da autonomia. Isso é muito importante para o idoso. Ou seja, respeitar o grau de fragilidade de cada um e a reserva fisiológica de cada pessoa da forma mais individualizada possível. Então, a melhor pressão não é a mais baixa possível, é a que é mais segura para cada pessoa. Então, talvez você esteja se perguntando, Patrícia, isso quer dizer que a pressão pode chegar até quanto? Qual é o limite aceitável, né, que pode ser ok? Não existe um número mágico, não existe receita de bolo, não tem um número geral para todos os idosos. Existem faixas de referência que os cardiologistas orientam quando a pressão pode ser considerada segura e quando passa a representar um risco real. Normalmente, o que os cardiologistas dizem que para idosos com mais de 60 anos, uma pressão abaixo de 12 não necessariamente é tão saudável assim. Um valor persistentemente acima de 140 já pode ser associado a um risco maior cardiovascular. E entre esses extremos existe uma zona intermediária que deve sempre ser avaliada caso a caso. Eu não estou dizendo aqui nesse vídeo que a pessoa pode ter uma pressão 130, 140, tá tudo bem. Não disse isso em momento nenhum. Eu disse que sim, se você tem a pressão 120 e se sente mal,
você deve ir ao médico para ele avaliar você individualmente e verificar se no seu caso específico essa pressão não é ideal, tá? Esse vídeo aqui é meramente informativo. Qualquer dúvida que você tenha, fala com o seu cardiologista que te acompanha na sua cidade. A mensagem mais importante que eu quero passar aqui com o vídeo é que com o passar da nossa idade, pode ser que as metas mudem. Isso não sou eu que estou falando, não. São diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia e do Colégio Americano de Cardiologia. O que eles determinam hoje em dia é que a meta pode mudar para idosos frágeis em comparação aos saudáveis. Então, quando a pessoa é um idoso saudável, normalmente as metas podem ser um pouco mais rigorosas, o corpo vai tolerar melhor ajustes e o foco mesmo é a proteção cardiovascular a longo prazo. E, mais uma vez, quando se fala de idosos frágeis, a prioridade é realmente evitar queda, síncope, confusão mental e perda da autonomia, da independência daquela pessoa. Então, é importante sempre relembrar que qualquer vídeo de internet está falando sobre consensos, sobre o que a ciência diz, mas para avaliar o seu caso especificamente, você tem que ir no seu cardiologista. Vá ao seu médico na sua cidade com regularidade e faça o seu acompanhamento. Isso é o mais importante para a sua saúde. Me conta quais são os valores de pressão que normalmente você consegue ver na leitura, se você faz a leitura com o aparelho de forma regular, se você só mede quando vai na farmácia ou no médico, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso é muito importante para mim, e de compartilhar com quem precisa dessa informação para conversar com o médico. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!